Ok, gravando, a gente vai falar hoje de um tema bem pesado para Natal, um pós-Natal e aí um ano novo, né? Mas, bom, enfim, dados os últimos acontecimentos, não tem como fugir muito, pelo menos para mim, achei interessante falar desse assunto. Porque ele toca muitas questões controversas no nosso país, na nossa sociedade. Tá? Então a gente vai abordar aí dois casos que eu considero casos paralelos, porque ao mesmo tempo que eles estão muito distantes entre si, eles têm um resultado trágico. Então é essa comparação que eu quero fazer aqui. Vocês já devem saber a comparação que eu vou fazer, dada a thumb do vídeo. Lembrando que esse vídeo vai estar disponível também em podcast no YouTube Music, pessoal. No YouTube Music vocês podem escutar o podcast com a tela desligada, não precisa pagar nada. Talvez se for para música, né? Tem lá o Premium e tal. Mas para podcast é gratuito. Então acessem ali o YouTube Music, Socran Podcast, Socran com N no final, e vocês vão ter acesso a todo o meu conteúdo em podcast. Ou então vocês podem ir para a plataforma do Spotify, que é Socran Podcast ou Socran Filosofia, vocês vão encontrar lá também. Muito conteúdo inédito que eu não tenho aqui no YouTube, mas tem lá, tá? Então espero que, enfim, vocês possam desfrutar do conteúdo, porque o vídeo é muito longo, eu tô acostumado com o vídeo do TikTok, eu tô acostumado com uma dopamina muito enérgica, né? De ficar deslizando o dedo na tela com vídeos de menos de 30 segundos. Bom, meu propósito é trazer reflexões com âmbito filosófico, porque é o que eu estudo já há muito tempo, há mais de uma década, certo? Então, espero que vocês gostem desse conteúdo. Aí eu digo assim, né? No texto, eu vou tentar postar esse texto depois também na minha página do Facebook. Quem conhecer as duas histórias que eu vou relatar aqui, por certo vai se beneficiar muito mais das minhas reflexões. Mais ainda, assim, eu vou esclarecer, na medida do possível, os pormenores para a gente tentar entender melhor o desenrolar dessas histórias. Aliás, se vocês gostarem do vídeo, curtam, me ajudem, por favor. Não custa nada, bicho, você curtir o vídeo. Sabe, eu vejo pessoas assim que constantemente assistem meus vídeos. Eu não sei se elas gostam ou não gostam, né? Se não gostar, claro, você não é obrigado a curtir, mas, poxa, pelo menos considere o trabalho que dá para fazer isso aqui. Né? Aquela coisa do Marx, fala da alienação que as pessoas têm em relação ao seu trabalho. De fato, isso é uma realidade, apesar de eu discordar em tudo, quase tudo com o Marx. Nesse ponto, as pessoas são muito alienadas do trabalho dos outros. Né? Então, se você gostar minimamente que seja desse podcast, você pode discordar de mim também nos comentários. Curta, cara, não custa nada, ajudar um pouco, né, o canal. E tem outras formas de ajudar também que tá na descrição aí do vídeo, tá? E do podcast. Aí eu digo assim, cabe lembrar aqui que recentemente tivemos o caso da morte de uma moça vítima de fofocas propagadas por uma revista eletrônica, que prefiro aqui nem citar o nome da tal, eu não sei nem se é uma revista eletrônica, mas enfim, é uma suposta fonte de informação, né, de notícias, entre aspas, porque eles inventam a notícia para enganar a população e acabar com a reputação de outras pessoas, como fez com essa moça aqui. Então eu tenho um total repúdio por esse tipo de mídia que tem um nível tão baixo e nojento. Mas a parte de toda essa canalice que os redatores da revista fizeram com uma pessoa anônima e totalmente inocente, a moça que se suicidou fora vítima também da depressão. Um quadro, podemos colocar assim, um quadro clínico que, pelo que parece, ela já sofria antes das calúnias e difamações midiáticas. Eu não conferi os detalhes da história dela, eu só cito aqui isso porque tem sido muito divulgado, né, na mídia, por outros canais aqui do YouTube também, e é um caso emblemático, né, porque demonstra o quanto a nossa sociedade ela está, por um lado, infantilizada, completamente infantilizada, e por outro lado, ela está cheia de orgulho e arrogância, né, da tal cultura não só da cultura do cancelamento, mas da sinalização de virtude. Todo mundo quer ter opinião, mesmo sem ter mérito para ter opinião. Todo mundo quer ter algo para falar de importante, mesmo sem ter se debruçado a respeito daquela temática. Isso é extremamente perigoso. Até o caso que eu vou citar aqui, que é o do PC Siqueira, ele tirou a própria vida, pelo menos são as notícias mais atuais que eu vi até agora, então se tiver algum desenrolar desse caso, eu não sei, né, mas até então a gente entendeu que ele se suicidou. Isso me fez até lembrar de um vídeo muito antigo que eu fiz a respeito dele, em via de contestá-lo sobre a visão, à época, não sei, talvez ele tenha mudado isso antes de morrer, mas à época ele tinha uma visão desleixada sobre o aborto e eu contestei isso. Esse vídeo é bem antigo, cara, muito antigo mesmo. Bom, o PC Siqueira ele dispensa apresentações para a maioria das pessoas. Ele foi uma figura bem polêmica, com um forte senso de autodepreciação, a julgar pelo seu último vídeo, onde ele diz de modo aparentemente bem-humorado, que não sabe, ele diz mais ou menos com essas palavras, né? Eu não sei como amar a mim mesmo, né? O homem próprio e tal. E todos nós sabemos que
O PC Siqueira ele passou por períodos muito conturbados na sua carreira. Talvez o maior dele, na verdade, sem dúvida, o maior deles foi a acusação de pedofilia que ele sofreu por conta de vazamento de áudios e conversas de WhatsApp. Na verdade, eu não sei nem se era o WhatsApp ou alguma plataforma que ele estava conversando com alguma pessoa que tinha uma filha e toda essa história que vocês já conhecem. Mas o fato é que aquilo acabou com um pouco prestígio que ele ainda tinha com um público bem seleto. E por isso ele deixou a poeira baixar, ele arranjou a namorada e recomeçou o seu canal, seguindo aquela primeira proposta décadas atrás de simplesmente conversar com as pessoas no monólogo, recheado de algumas piadinhas e cortes bruscos, né, no famoso canal dele, Poxa Vida, ou Mais Poxa Vida, alguma coisa assim. O PC Siqueira, em outras ocasiões, ele relatou, eu lembro de ter visto um vídeo dele falando sobre seus problemas com a depressão, com a ansiedade patológica, com o uso de medicamentos para o seu tratamento. Eu não sei se ele chegou a tomar tarja preta, porque tarja preta é bem complicado por causa da dependência, mas no mínimo tomava tarja vermelha, aqueles famosos medicamentos para tratamentos de depressão, como fluoxetina, sertralina, dentre outros. Mas pelo que ele mesmo disse, depois do fim do seu relacionamento, o gatilho para uma nova crise se instalou. E daí ele não pôde suportar o apelo catastrofista da mente, porque a mente dominada pela ansiedade patológica transforma tudo numa grande catástrofe. E isso fez com que ele recorresse ao pior dos escapes. Quer dizer, provavelmente ele usou muita droga, misturou com remédio, com bebida, o que certamente lhe daria coragem a praticar atos contra a própria vida. A figura do youtuber acaba por se tornar, portanto, um símbolo trágico da vida de milhares outros que também se entregam ao modo mórbido de pensar o mundo. Não porque eles querem, necessariamente, tá? Isso não... É como eu falo aqui, né? Isso não significa que ele era desse jeito por causa das tatuagens que ele tinha, ou porque ele tinha um ateísmo professo, ou por conta de suas posições políticas desarticuladas, ou de suas constantes brigas, né, com outros youtubers. A depressão, infelizmente, ela é como a chuva. Ela cai sobre ateus, cristãos, budistas, muçulmanos, isso aqui só falando em termos de cosmovisão, mas, enfim, cai sobre todos, certo? Não necessariamente todo mundo vai ter depressão. Algumas pessoas têm mais tendência a isso do que outras. Mas, no geral, de algum modo, todos estamos suscetíveis, em determinada escala. Certamente uma perspectiva existencial, aí eu digo assim, né? Mas, apesar dessas diferenças, apesar do fato de ateus, cristãos, budistas, muçulmanos e tantos outros estarem suscetíveis à depressão, uma perspectiva existencial vazia pode dar vazão aos apelos de uma mente ansiosa e transtornada. Então, é claro que um cristão e um ateu, eles podem ter o mesmo nível de depressão, ou o cristão pode ter mais do que o ateu e vice-versa. No entanto, se você tem um elemento existencial mais otimista, como é o otimismo metafísico do cristianismo, por exemplo, talvez aí seja um ponto positivo para a fé cristã em relação ao ateísmo propriamente dito, que já não dá esse mesmo suporte, né? Eu estou colocando isso de novo, num aspecto aqui existencial. Certamente para alguém que não vê sentido na vida, é muito custoso tentar ele mesmo dar sentido a ela. É até uma questão lógica, né? Você olha para a relação ontológica do homem com a realidade, o homem, vendo a realidade, percebe que ele é miserável ontologicamente falando, e essa miséria ontológica o faz buscar significado nessa vida. E esse significado ele pode estar vinculado a coisas que você faz na vida prática, ou a contemplação que você busca do ponto de vista, de novo, né, metafísico. Seja na religião, seja na espiritualidade, na filosofia, alguma coisa do tipo. Aí eu digo assim, eu particularmente já tive muitas crises de ansiedade, crises de fato severas, que me deixaram debilitado por um tempo. Eu costumo dizer que eu passei por 3 crises de transtorno que tem a ver com mente acelerada, com pensamentos de morte. Eu não sei se isso é comum para quem está me ouvindo, mas para quem já passou por esse tipo de situação, que, claro, acaba desencadeando a depressão, mas são transtornos diversos, podem ocasionar a depressão. A depressão pode ser ela mesma um tipo de transtorno específico, que não necessariamente tem a ver com um transtorno obsessivo. Isso, quem pode falar melhor são os psicólogos e os psiquiatras, tá? Mas, de qualquer maneira, os transtornos de ansiedade são muito comuns hoje em dia. Eu passei por isso e geralmente os identifico com 3 fases de longo prazo, que foram muito custosas para mim do ponto de vista psicológico e psíquico, né? Eu nem digo que eram transtornos daquele tipo obsessivo-compulsivo, porque
No caso do toque, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, ele carrega consigo justamente isso, né, a compulsão, a repetição de determinado comportamento para evitar a obsessão. Né? E, na verdade, uma coisa alimenta a outra, como se fosse num ciclo ininterrupto, no looping, né, ininterrupto, e faz com que o cérebro fique girando, focando sempre na mesma coisa, no mesmo pensamento. Bom, a compulsão, pelo menos no meu caso, era um pouco ausente aí. Pelo menos eu fazia de tudo para evitá-la, né, já que eu já sabia, já tinha estudado a respeito do assunto. Então, no meu caso, eu tive 3 grandes crises, todas de caráter existencial, literalmente. Eu falo para vocês, foi um período muito difícil para mim, muito mesmo. E daí por que eu me identifico tanto com os salmos da Bíblia, quando eles falam que pensamentos de morte me cercaram, o salmista geralmente falava isso. A gente passa por isso na vida, né? Não tem como escapar sempre com os prazeres cotidianos, né? Com o entretenimento. Às vezes você tem que encarar algumas coisas que realmente é muito complicado, cara. Então, de qualquer forma, a parte do aspecto emocional, eu particularmente não tinha nada a ver, absolutamente nada a ver com o PC Siqueira. Ele sempre foi, para mim, uma figura controversa e equivocada em inúmeras coisas, mas não só equivocada, como também obstinada no equívoco, que, a meu ver, é um grande problema. Era, né? E nesse caso, eu não estou me reportando à acusação dele ser supostamente um pedófilo, porque essa é uma questão que só cabe à justiça, ou que a própria justiça poderia dar um parecer mais claro. Enfim, não é essa a questão, eu não estou aqui para julgar ninguém, estou só deflagrando minhas impressões a respeito dele. Daí minha ênfase aqui é dizer que a depressão é algo muito sério, mas não é um fenômeno único e padronizado. Ela pode se manifestar por causa de transtornos diversos, e sempre será triste receber a notícia de que alguém perdeu essa guerra para ela. Tá? Eu tenho até um livro chamado Além do Bosque Vermelho, eu não coloquei esse livro à venda ainda, mas é uma história, uma grande história, que obviamente ainda tem continuação, eu estou desenvolvendo, né, o livro. E eu criei ali um personagem chamada Samantha. A Samantha é uma quimera que é inspirada na mitologia grega, mais especificamente na esfinge, ou seja, ela tem uma cabeça de mulher, que é um rosto belo e sereno, mas o corpo dela é de leão com asas de águia. E eu posso dizer aqui que a depressão é mais ou menos como a esfinge, que aparece, por exemplo, naquela tragédia grega Édipo Rei. Porque quando o Édipo encontra a esfinge, ela diz para ele, decifra-me ou devoro-te. E um aspecto da depressão é devorar a pessoa aos poucos. Principalmente devorar a vontade. E devorando a vontade, ela também devora o intelecto. Então, ela propõe um enigma, e se a pessoa acerta o enigma, ele poderia entrar na cidade, né, de Tebas. O enigma, porém, no contexto que eu estou trazendo aqui para o mito, não é tanto o problema, mas o problema é a debilidade da mente que tenta decifrar o mito. Aí que está o problema. Aliás, o Édipo, ele consegue decifrar o enigma da esfinge, mas ele não conseguiu decifrar o enigma do destino, que é assustador. Mas isso, como eu disse, é tragédia ática, tragédia grega. Bom, agora eu vou me remeter a outra figura que eu disse para vocês que ia descrever aqui. A outra história é sobre um documentário recente, disponível na National Geographic. Eu não assisti no canal da National Geographic, mas foi em outro lugar. Enfim, mas eu acho que está lá disponível também. Que se chama The Mission. Esse documentário conta a história de um jovem sonhador e missionário cristão chamado John Allen Chau. O John era um cristão norte-americano, descendente de chinês. Embora sua mãe fosse norte-americana, o seu pai migrou para a América, fugindo da revolução cultural do mega assassino Mao Zedong. Aliás, eu tenho um vídeo falando um pouco sobre a história desse desgramento aqui, Mao Zedong. Bom, o missionário Chau, ele foi notícia em 2018 por ser um dos poucos, se não o único missionário cristão na última década a adentrar a terrível ilha da Sentinela. E assim, ele era um cara muito jovem mesmo, ainda estava na casa dos 20 anos. Assim, ele tinha um pouco mais de 20 anos. O arquipélago de Andamão e Nicobar é um território da União Indiana, embora esteja mais próximo geograficamente de Mianmar e Indonésia do que do continente indiano. A ilha Sentinela do Norte, ela tem aproximadamente o tamanho de Manhattan e está situada a cerca de 150 quilômetros a oeste da ilha mais próxima com população,
que seria a ilha Andamão do Norte. Estima-se que entre 150 a 400 sentineleses, que são os habitantes da ilha de Sentinela, vivam isolados ali, resistindo firmemente a qualquer contato com o mundo exterior há décadas. Eles são considerados uma das últimas tribos não contatadas do planeta, o que levou àquela perspectiva evangélica do tipo, o evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro para que Cristo retorne. Então, se há um lugar onde o evangelho não foi pregado, como acontece nessa ilha, a necessidade de levar, talvez o lugar mais difícil de se levar o evangelho seja para essa tribo, além de ser proibido pelas autoridades indianas. Não se sabe a língua nativa desse povo e tampouco sua história e cultura. Alguma coisa tem, mas é muito vago, certo? E o missionário Chao se preparou para adentrar a ilha durante 10 anos, não foi pouco tempo, não foi do nada. Ele se preparou para isso. Ele queria aprender a língua dos nativos e propiciar a eles uma Bíblia na versão desse povo. Apesar disso soar para muita gente como a loucura de um radical fundamentalista, o John Chao não era um alienado. Ele deixou bem claro em seu diário e nas conversas com seus amigos que ele não pensava em ir lá na ilha para tentar mudar a cultura tribal do povo e muito menos colonizar. Claro que a colonização, do ponto de vista histórico, teve muitos males, mas nem tudo é colonização. Tá? E o missionário, basicamente, ele tentou fazer todo esse trajeto sozinho. Claro, ele teve apoio da igreja, teve apoio de ministérios específicos, evangelicais, teve apoio também de pessoas que gostaram do trabalho dele e o apoiaram financeiramente. Mas a ideia dele era só pregar o evangelho. Ele não queria mudar a cultura de ninguém, e óbvio que não tinha nada a ver com colonização, como dizem alguns idiotas que se auto-intitulam antropólogos. Né? A preocupação máxima dele era fazer com que as pessoas entendessem o evangelho de Cristo. Aquelas pessoas, aquele povo, aquela tribo. A primeira tentativa foi de fato frustrante. Ele chegou na ilha, escapando do radar da fiscalização do território, já que entrar na ilha é proibido pelas autoridades indianas. O John Chao fora recebido a flechadas, sendo atingido por uma. Aliás, foi uma criança que literalmente atirou uma flecha contra ele, e a flecha acertou a Bíblia dele. Tá? Qualquer um, mesmo com pouca fé, julgaria isso um milagre. Né? Ele recebeu flechada e a flecha acertou a Bíblia. Foi salvo. Daí ele saiu fugido e ileso. E poderia, enfim, ir para casa sem ser vítima, não da tribo, mas do seu viés de confirmação, que dizia que ele tinha que voltar lá. E daí eu entro no mérito dessa questão aqui, tá? Viés de confirmação. Nós podemos ter viés de confirmação tanto otimista, que é o mais comum, quanto pessimista também. Isso parece estranho, porque a maioria das pessoas acham que o viés de confirmação ele é relativo apenas ao que nós queremos que seja verdade. Mas não é bem assim. Também pode ser relativo ao que nós temos medo que seja verdade. Qualquer sentimento, ainda que contraditório, pode nos fazer adentrar a um viés de confirmação. Não é só o nosso desejo por um lado hedonista ou por outro lado religioso. Não, todo tipo de tendenciosidade pode se manifestar por variados tipos de sentimentos, muitas vezes até desconexos. Tá? Pode ser pessimista, pode ser otimista. Esse foi o caso do John Chao? Eu não sei. Eu não posso dizer aqui. Aliás, de novo, repito aqui, não estou aqui julgando o missionário, nem o P. Siqueira, nem ninguém. Eu estou só descrevendo esses relatos e tentando fazer o paralelo. Mas o fato é que a história dele, do missionário, traz à tona questões muito controversas na esfera do cristianismo evangelical, pelo que no documentário alguns entrevistados dão a impressão de literalmente tripudiar da morte do rapaz. E eu achei isso muito esquisito. Né? Eu percebi logo de cara que o documentário ele tem um viés muito claro de ver na ação missionária algo extremamente problemático do ponto de vista ético. Porque, claro, esse pessoal não leva em consideração a realidade do evangelho. Se para eles o evangelho não é real, eles não veriam sentido nesse tipo de empreendimento, certo? E, portanto, por mais que eles, de algum modo, até tenham respeitado a figura do missionário, ainda assim, né, demonstraram ali uma certa torpeza em relação a ele. Aí eu digo assim, muitos ali levantaram o velho paradoxo das missões.
que é o seguinte: por que ir pregar o evangelho para uma tribo isolada do mundo, considerando que seria um absurdo pensar que eles iriam para o inferno simplesmente porque não ouviram falar da religião a respeito de Deus ou de Jesus? Nesse caso, nesses últimos 2000 anos, geração após geração dos sentineleses, será que eles foram literalmente para o inferno? Conseguem conceber esse tipo de situação? Bom, o John Shaw está indo para uma ilha pregar o evangelho para uma tribo, mas essa tribo nunca ouviu falar a respeito da Bíblia, não conhece nada nem do Antigo nem do Novo Testamento. Então, fica a pergunta: será que todas as gerações dos sentineleses foram para o inferno, dado esse tipo de raciocínio? Bem, essa foi a principal argumentação do pai do John Shaw, não foi nem de qualquer estranho. O pai dele, que também se considera cristão, o questionava a esse respeito, porque ele tinha medo que o filho tentasse fazer algo muito perigoso, e o medo dele era um medo racional. Só que o filho dele era alguém assim muito resoluto na sua decisão, tá, de fazer essa missão. Não que ele fosse alienado, eu repito aqui, tá? Eu não acho que o Shaw fosse um fundamentalista alienado, fanático. Muito pelo contrário, ele era uma pessoa muito inteligente. Até onde eu entendi, ele era formado também numa universidade. Era alguém que não era uma pessoa desleixada do ponto de vista reflexivo. Só que o documentário ele parece querer dar essa impressão, tá? Para quem está assistindo, parece que o cara era, por um lado, ele era muito inteligente, por outro lado, ele já era um maluco que queria forçar a religião dele sobre os nativos. Bom, mas para mim não é assim, tá? Haja vista ali a crítica, como eu já disse, dos antropólogos, dos linguistas, dos ex-missionários. Tem um missionário muito conhecido aí entre o mundo neo-ateísta, que ele foi pregar para a tribo Piranhan. Desculpem se, eu não sei se a pronúncia é essa, eu não marquei aqui. Mas é uma tribo que resistiu às investidas do missionário durante décadas. E o missionário acabou perdendo a fé, rapaz, por conta disso, né? Depois ele começou a dizer que a tribo era uma tribo de indígenas ateus. Não necessariamente ele disse isso, mas ele geralmente dá essa impressão de que a tribo não tem questões relativas à espiritualidade. Mas essa é uma leitura muito falsa, porque na verdade eles têm algum resquício sim, de espiritualidade, mas que está mais no âmbito primitivo do animismo, né? Mas essa é outra questão para a gente discutir aí, tá? O fato é que esse ex-missionário aparece no documentário para dizer o quanto o John Shaw foi fundamentalista, né? Quanto ele foi vítima de suas próprias crenças vinculadas ali ao primeiro século, que para o missionário são, ex-missionário, aliás, né? Ex-missionário, são absurdas. Aí apareceu um outro senhor ali, que é aquele tipo de professor progressista, que tem um monte de universidade, falando do direito dos nativos, da cultura, e tentando igualar a cultura dos sentineleses com a cultura ocidental. Né? Certamente embarcando naquela ideia de relativismo cultural que eu já tratei aqui em outro podcast disponível no Spotify e também no YouTube. Essa é outra questão muito controversa, né? O relativismo cultural é diferente da questão do multiculturalismo, para mim muito mais grave até, e muitas vezes não só a esquerda do ponto de vista do espectro político se vale do relativismo cultural, mas também a direita. Então é uma temática que tem que ser muito bem pontuada. Porque, de um lado, você tem o problema daqueles que tentam absolutizar tudo. Do outro lado, você tem o problema daqueles que tentam relativizar tudo. Bom, é uma questão bem difícil. Porque, se você é a favor do relativismo cultural, você, por acaso, estando diante de um índio que acabou de ter um filho, e esse filho nasce com uma certa deformidade. Por exemplo, ele nasce como hermafrodita, apesar que eles não usam mais essa terminologia, né? Mas enfim. Bom, o pai índio indignado resolve enterrar o seu filho ainda vivo. Essa é uma prática que é comum a algumas tribos, se não me engano até da Amazônia. E aí, você que é um relativista cultural, ficaria só olhando a situação e não tentaria salvar a criança? Como muitos missionários já fizeram em via de salvar, e acreditando num direito universal de todas as pessoas, independente da sua cultura, porque é importante a gente fazer a diferença entre a cultura e a etnia.
É isso que o Roger Scruton brilhantemente nos ensina quando vai falar sobre multiculturalismo. Uma coisa é a cultura, outra coisa é a etnia. Eu respeito a etnia, mas será que eu sou obrigado necessariamente a respeitar tudo que é relativo a uma determinada cultura? Por exemplo, os maias e astecas, no caso dos astecas, foram vítimas dos espanhóis? Sim, em muitos aspectos. Só que os astecas não eram flor que se cheira, os astecas matavam um monte de gente sacrificadas aos seus deuses. Então, é normal isso, porque eu sou um relativista cultural. Tá, mas se fosse você que tivesse nascido ali, você iria querer ser sacrificado com um sacerdote com as unhas pontudas, arrancando o seu coração na marra? Você gostaria disso? Né? Então, desculpa, a questão do relativismo cultural é uma questão muito mais filosófica do que antropológica. Tá? Do ponto de vista de uma avaliação antropológica, é muito importante nós avaliarmos essas questões. Agora, do ponto de vista filosófico, nós temos que adentrar isso com mais cuidado. E ver que tem muitos, muitos problemas a relativização do ponto de vista cultural, certo? Eu já deixo isso de cara porque é uma temática que aborda muito a questão das missões. Os missionários são alvos, são malquistos, muito mal vistos por boa parte dos antropólogos e de outros especialistas e tal. Mas vamos continuar aqui no texto. No final do documentário, o amigo de infância do John Shaw, que também era de sua igreja, diz exatamente isso. O Shaw não era um aventureiro querendo realizar os seus sonhos, como muita gente achou que ele era. Só um aventureiro maluco que se converteu lá e assim, sendo um fogo de palha, foi tentar pregar o evangelho por umas tribos indígenas e acabou morrendo. Cara, se a gente pegar toda a história das missões, desde o advento do cristianismo até aqui, milhares e milhares e milhares e milhares de missionários foram vítimas de pessoas pelos quais eles tentaram pregar o evangelho, certo? O John Shaw não foi o primeiro e provavelmente não será o último. Agora, é claro que chamou a atenção a forma como isso aconteceu. Midiaticamente falando, se tornou aí um prato cheio para quem contesta, né, o valor desse tipo de prática, desse tipo de pregação. Então, só repetindo aqui, no final, o amigo de infância do Shaw, que também era de sua igreja, diz exatamente que o Shaw não era um aventureiro querendo realizar seus sonhos. Se fosse, ele estaria provavelmente vivo, em outro lugar, curtindo a vida, casado. Ele tinha até recebido uma proposta de uma garota para eles saírem juntos e tal. E ele recusou, cara. Por quê? Porque ele estava comprometido com essa ideia de pregar para os nativos. Eu até coloco aqui, o Shaw, na verdade, estava agindo, pelo menos em parte, de modo avesso aos seus desejos. De fato, ele tinha esse apelo para a aventura. Então aí, claro, né, ele tinha um certo prazer aí sim pelas aventuras do mundo selvagem. O pai dele deixa bem claro isso. Por outro lado, ele tinha medo de perder a vida, ainda mais depois de ter escapado a primeira vez. Então, o cara já escapou a primeira. Já sabia que os caras não... Ele achava que seria aceito pela tribo logo de cara, mas viu que não. Então, será que ele estudou a fundo essa tribo para entender os temores que os nativos têm a respeito de estranhos? Porque os nativos também são pessoas muito inteligentes e eles negam o contato com outros povos, outras etnias, porque certamente eles têm uma tradição oral muito forte que vê, né, nesses estranhos inimigos. Certamente é uma questão narrativa que existe aí, mas ninguém conhece a língua dos caras, então fica difícil de esclarecer. Só que algo dentro do John Shaw o fez continuar. E como disse o pai dele, né, esse grande sacrifício ou obediência do John Shaw redundou em pouco ou nenhum fruto. Quer dizer, não obteve resultados, a não ser as críticas dos céticos da fé cristã. Né? De certo modo, isso serviu, como eu disse, não, como um prato cheio para aqueles que criticam o empreendimento missionário. Aí eu digo, por fim, aqui o seguinte: há muito o que refletir a respeito da história do John Shaw. Será que ele poderia ser culpado de fundamentalismo religioso, de levar doença para as tribos isoladas da ilha, que também era um risco, né? Eu não sei como isso se dá do ponto de vista biológico, se ele poderia se imunizar. É uma questão também à parte que a gente precisa avaliar com cuidado. Ou será que ele seria culpado de interferir na cultura de outros povos? Também foi acusado disso. Mas eu falo assim, por acaso a cultura é algo sacrossanto que não possa ser um pouco afetada pelo que há de melhor na civilização ocidental?
E se descobríssemos que a tribo dos sentineleses cometem, eu estou fazendo ilação aqui, tá? Não estou dizendo que eles fazem isso, mas se a gente descobrisse que eles cometem práticas abomináveis, como o canibalismo, enterro de criança, sacrifício humano, será que isso não seria justificativa para a ação missionária? Muitos vão dizer não pode interferir, mas igual eu falei, se você está ali diante do acontecimento, é estranho que você não tentasse interferir. É a problemática do relativismo cultural, que eu já discuti no outro podcast. Se por um lado, eu colocaria aqui o lado metafísico, o Chow pudesse duvidar de que nem todos ali iriam para o inferno por não ouvir sobre a fé, pelo menos no ponto de vista da interação social, eles poderiam, quem sabe, nutrir relações mais saudáveis, tá? Dada a ilação que eu coloquei aqui, caso isso aconteça. Não é o caso, por exemplo, da tribo Piranhan, né, que pareciam ser muito amistosos, mas ao mesmo tempo alheios completamente aos apelos evangelicais. Mas claro que tudo isso é especulação e que, de fato, ao que parece, o John Shaw acreditava na doutrina evangélica de que para Jesus voltar, o mundo inteiro precisaria ouvir o evangelho. Tá? Isso é, de certo modo, um dogma para algumas igrejas neopentecostais. A bem da verdade, pelo menos alguns indivíduos daquela tribo ouviram o missionário pregar antes de ser morto. Tá? Primeira vez que ele foi lá, ele declarou que estava indo na autoridade do nome de Jesus e pregou literalmente o evangelho para aquelas pessoas, mas claro, na língua dele, né, falando inglês, e óbvio que os sentineleses não entenderam nada. No entanto, é aquilo. Apesar do abismo linguístico, tudo é possível para Deus. Certo? Eu me lembro daquele acontecimento lá da Bíblia de Pentecostes, quando os apóstolos falavam numa língua e os estrangeiros entendiam na própria língua deles. Então, eu não estou aqui dizendo que isso aconteceu neste caso, mas o que eu disse é que, partindo do pressuposto da realidade do Evangelho, tudo é possível para Deus. Por fim, considerando essas duas histórias, a do P.C. Siqueira e a do John Allen Shaw, personas tão diferentes, com vidas tão distintas, crenças incompatíveis, mas ambas vítimas de um impulso de morte, eu me pergunto se o problema não está nas próprias armadilhas mentais a que todos nós somos expostos o tempo todo. Porque, no caso do John Shaw, ele teve a possibilidade de, enfim, escapar, porque ele viu que a coisa era difícil demais para aquele momento, para aquele instante. Ele poderia talvez voltar alguns anos depois, rever melhor tudo isso, amadurecer um pouco mais, já que ele era muito jovem, para tentar reavaliar tudo. E pensar, poxa, mas por que tantos missionários comprometidos com Deus não vieram aqui? Talvez porque existe uma situação que não foi preparada ainda, né, para essa abertura. Mas ele insistiu. Parece que nunca havia qualquer resquício de dúvidas em sua fé. Ele se lançou de todo o coração e não recuou. Já o P.C. Siqueira, que é uma outra questão aqui, ele se entregou a tudo, menos a fé. E apesar do resultado ser o mesmo em ambos os casos, tanto no caso do Chow quanto no caso do Siqueira, que foi a morte, é intrigante notar que, para a mídia, o que o John Shaw fez constitui algo aparentemente, pelo menos em torno de repercussão, pior do que o suicídio. Pois mesmo sendo um suicídio, digamos assim, pelo fideísmo, alguns podem acusá-lo dessa forma, que ele se sacrificou por uma crença que ele construiu, que ele tinha que fazer a missão, que era, alguns chamam isso de transtorno messiânico e tudo mais. Bom, não tem como julgar, mas muitos dirão que isso foi por conta de um puro e simples fideísmo. Porém, se pensarmos assim, nós caímos no estranho apelo do documentário, que eu mencionei, de que vale mais um cristão cínico do que um cristão sincero. Claro que todos nós, à luz das nossas crenças e visão de mundo, temos uma cota de hipocrisia. Quem nega isso já está sendo hipócrita, talvez mais hipócrita do que o comum. Tá? Não acho que as pessoas devem ser hipócritas, mas que, estou dizendo, há uma certa cota, tá, de incoerência na nossa visão de mundo para as situações que nos cercam, que são de caráter contingencial, que muitas vezes a nossa resposta não será tão adequada quanto a gente quisesse que fosse. Muita gente preza profundamente por essa coerência, e isso é louvável. Mas se essa coerência te leva a cometer erros graves, é porque as suas ideias continham erros graves e você achava que não. Tá? Então é uma coisa a se refletir. O exame de consciência, pessoal, tomem nota disso. O exame de consciência não é para você ficar se culpando
a respeito de você ou de que você é, mas é de avaliar as suas ideias, as ideias que você herda. É isso que é o exame de consciência, tá? Aí eu digo assim, porém, se pensarmos desse modo, caímos no estranho apelo do documentário de que de que vale mais um cristão cínico do que um cristão sincero. Mas aí eu posso estar exagerando, pois John Shaw, de qualquer modo, no mínimo, transgrediu as leis territoriais do arquipélago, daquelas ilhas ali, que é proibido, né, entrar lá. Ele não poderia estar ali, mesmo assim, insistiu. Sabe-se lá por quê. Ele insistiu uma segunda vez, e isso foi fatal. Eu me lembro aqui, inclusive, de um vídeo antigo de um desses aventureiros que querem voar como pássaros, né? O sujeito ele subiu a pedra da Gávea, ali no Rio de Janeiro, e literalmente pulou, tentando voar com aquelas roupas especiais, né, que parecem asas e tal. Não é asa delta, é outra roupa lá, enfim. Bom, ele pulou, mas pulou pra morte, cara, infelizmente. Então, no caso do John Shaw, parece que foi também um pulo no escuro, né? Eu tive essa impressão em relação a ele. Ele passou anos pensando como evangelizar aquele povo, ele dedicou mais de uma década idealizando como seria. Ele certamente imaginou que seria aceito pela tribo e que talvez tivesse que viver até a velhice na ilha. Mas toda essa especulação, essa expectativa que ele tinha se desmantelou frente à realidade nua e crua. Tá? Então, por isso que é sempre importante a gente pensar à luz da realidade, tentar se aproximar dela o máximo possível. Depois que ele escapou do primeiro ataque, ele deve ter pensado que seria sem sentido voltar, mesmo inconscientemente, essa lógica de que não fazia sentido se dedicar 10 anos para ter uma única tentativa, que é o que tinha acontecido, provavelmente gerou o viés de confirmação que para ele fora a armadilha da mente. Poxa, me preparei 10 anos, fui tentar pregar o evangelho lá, recebi flechada, e agora? Vou fazer o quê? A coerência implicava, do ponto de vista lógico, que ele tentasse de novo. Só que, bom, nem sempre o lógico repercute no ontológico, né? Já para o PC Siqueira, a armadilha fora outra. A de seu desespero, provavelmente catastrofista. No último vídeo, o PC diz estar abalado por estar chegando aos 40 anos e não ter um relacionamento estável. Por certo, a crise da chegada, ele nem tinha chegado ainda, né, mas a chegada da meia-idade pode tê-lo afetado, uma vez que tenha perdido um relacionamento que tinha mais de um ano, segundo o que ele diz. Então, é bem complicado mesmo. Imagina o impacto emocional que isso causa nas pessoas, tá? Eu já tive muitas decepções amorosas, eu sei como isso é terrível. E para um cara assim, sem dúvida nenhuma, ele deve ter pensado, pô, mano, tô ficando velho e olha a merda que aconteceu, né? E isso também tem um peso maior porque foi muito próximo das datas de comemoração, Natal e Ano Novo. Então você ficar isolado nessas datas é bem complicado, né? Para a maioria das pessoas. A grande realidade é que todos nós podemos ser vítimas de armadilhas mentais. É difícil dizer até se de fato, no caso do John Shaw, se ele tenha sido vítima de uma armadilha mental. Eu não sei, não tem como saber efetivamente. No entanto, o fenômeno existe, tá? É real. O Shaw não morreu por estar deprimido, mas talvez por excesso fideísta, que é praxe das fés evangélicas. Mas por um aspecto visionário. No entanto, fica a pergunta, será que é ruim necessariamente morrer, considerando que essa era uma possibilidade, porque o John Shaw sempre considerou essa possibilidade também. Isso está descrito nos diários dele. Era um visionário. E será que é ruim morrer pelo aquilo que você acredita? Bom, claro que para a família isso foi ruim, claro que para os pais dele isso foi tenebroso, terrível, absurdo. O pai dele culpa os evangélicos de sua igreja, dizendo que eles são fanáticos, quase que terroristas, né? Mas não é bem assim. Eu digo o seguinte, até que ponto pular do pináculo do tempo é ter fé em Deus ou é tentar a Deus? É uma questão. Tá? Não estou dizendo que o John Shaw tentou a Deus, indo para a ilha de novo. Não estou falando isso. Tá? Ele acreditou que Deus queria que ele voltasse. Esse que é o ponto. Mas pode ser que ele tenha tido uma má interpretação. Aí por isso que eu disse aqui, ó, o fato é que nem mesmo Jesus ousou pular do pináculo do templo, mas ainda assim foi vítima de perseguição religiosa. E claro, Jesus morreu pela fé, de qualquer forma. O cristianismo não vê na morte o fim de tudo. Esse que é um ponto importante. Nisto,
o cristianismo é acusado, por muitos filósofos, de niilismo, ou seja, um niilismo da negação da vida. Mas, por outro lado, é também esperança para os que já se foram. Então, se por um lado acusam o cristianismo de ser niilista, por outro lado, se reconhece que se o cristianismo considera outra vida, então a morte não pode ser o fim. Se pensarmos a vida como o PC Siqueira, o verdadeiro niilismo se manifesta, não o niilismo cristão, que supostamente nega a vida, que não é uma necessidade isso aqui, tá? Supostamente. Mas o niilismo que rouba da vida seu significado mais profundo, esse sim é o verdadeiro niilismo. O cristianismo ele não rouba o significado da vida, pelo contrário, ele enriquece o significado de uma maneira astronômica. Agora, o niilismo do tipo neo-ateísta, este sim, sem dúvida nenhuma, rouba o significado mais profundo da vida. E aí passa a sacralizar as coisas mais corriqueiras. Tá? E, de novo, eu não estou julgando isso, eu estou dizendo que isso é um elemento lógico. Se um ateu sacraliza a vida em vários aspectos, nas coisas mais excelentes, ele está fazendo isso por conta própria, de maneira arbitrária. Porque, no fundo, o niilismo, ele derruba a hierarquia dos valores, certo? Digo, o verdadeiro niilismo, que é a redução de tudo. De fato, tanto o niilismo religioso quanto o niilismo ateísta podem sofrer de graves falhas, tá? Eu estou dizendo os dois sofrem de graves falhas. No niilismo não há absolutamente nada para se ancorar, ao ponto de tornar absurda toda e qualquer empreendimento da vida se à luz da morte. Pois que se a morte é uma certeza, a decadência sempre é uma questão de tempo. E dizer tudo passa, como refletiu Agostinho, ao invés de ser um consolo, como muita gente fala, né, seria tormento pelo fato de sermos devorados por Cronos e não consolados. Quer dizer, Cronos é o deus grego do tempo, é o tempo passando, e o tempo devora tudo, tudo. Né? É o devir, é o ser, de repente o nada. Mas o cristianismo, por outro lado, apregou a esperança por rumores de um outro mundo, principalmente na figura misteriosa de Cristo, que, no relato evangélico, ressuscita dos mortos e desfaz a lógica do sistema, da natureza, atribuída teologicamente a uma corrupção. Como que dizendo, nem tudo está sujeito ao devir. Então, quando Hegel diz que tudo é devir, ele está negando o cristianismo, literalmente. No mais, penso que a igreja cristã evangelical, na ânsia por voltar aos elementos mais básicos da fé cristã, deixou de lado a necessária qualidade dos primeiros pensadores da fé, refleti-la à luz da realidade atual, até para evitar anacronismos. As perguntas que o pai de Chao fez ao seu filho sobre a questão missionária não deixam de ser legítimas, em algum aspecto. Por outro lado, mesmo que Deus não mande os sentineleses, como perguntou o pai do Leon Chao, mesmo que Deus não mande os sentineleses para o inferno, só porque não ouviram sobre a fé, isso não implica que eles não tivessem o direito de ouvir sobre essa fé e de conhecer essa fé, se a pessoa que levasse a fé quisesse pagar o preço para levá-la, já que eles iriam negar ouvir. O cristianismo é uma religião inclusiva, por um lado, mas também exclusivista no que tange a soteriologia. Então salvar aqui, que é a questão soteriológica, tem a ver com a ideia de redenção. No entanto, pensar que por causa dessa redenção se perca a possibilidade de salvação parece conter uma grave aporia em termos de interpretação teológica. Quer dizer que é de novo aquilo, né? Será que todas as gerações de sentineleses foram para o inferno? Faz sentido isso? Bom, daí podemos dizer que o sentimento de Chao pelos sentineleses não era algo vão. Por quê? Porque a questão não é se eles vão ou não para o inferno. Porque isso só Deus pode julgar individualmente cada sujeito. Mas, claro que entra toda aquela questão calvinista sobre a salvação por obras ou salvação pela fé. E gera um problema porque eles não podem ser salvos por obras e não tem a religião pela fé. E aí vão se perder todos. Mas eu não vou entrar aqui na teologia sistemática, já que eu já estou deflagradamente apontando a aporia que isso tem. O fato é que a preocupação de Chao, por mais que ela fosse radical em algum aspecto, ela não era em vão. Mas isso não pode implicar na ideia de que todas as gerações desse povo, desde o advento cristão, tenham ido para o inferno. Ao mesmo tempo, isso não invalida o fato deles terem ido ou não para o inferno, não invalida o fato de se pregar o evangelho àqueles povos, ou àquela tribo, já que, conhecendo a Cristo, eles se tornariam necessariamente melhor, à luz, claro, da narrativa cristã, eles se tornariam melhor.
do ponto de vista de uma fé autêntica, claro, né? Bom, então essa é a minha reflexão. Por um lado você tem o P.C. Siqueira, que é uma figura que estava propenso à dessignificação da vida, em todos os sentidos, e que não suportou os arroubos da própria vida. E por outro lado você tem alguém que dava significado extremo à vida, mas que também teve o mesmo fim. E fica a pergunta, se isso gerou algum fruto ou foi apenas o fruto da impulsividade. Agora, é sempre importante deixar claro, eu não estou comparando de forma alguma uma figura tão trágica como o P.C. Siqueira, envolvido com um escândalo terrível, sendo acusado de cometer pedofilia, e a gente sempre fica na neblina sem saber se ele fez isso ou não, apesar das confissões denotarem que se envolveu de alguma forma com esse crime hediondo, compará-lo com uma figura como o John Allen Shaw, que era um missionário dedicado à vida humana em todos os sentidos. Então, óbvio, né, que não tem nem o que discutir aqui, que em termos de humanidade, em termos de preocupação com o próximo, em termos de uma atitude dedicada não só a Deus, mas também à humanidade, o John Shaw é extremamente superior em tudo, em tudo. Mas, como eu disse, né, a comparação que eu fiz aqui é em vista de verificar os caminhos das armadilhas mentais, porque elas, infelizmente, não escolhem as pessoas pelo seu caráter. Elas são como a chuva, caem sobre todos os homens, como diz a Bíblia, sobre justos e injustos. Então, com isso, finalizo esse áudio. Espero que vocês tenham gostado. E se gostarem, curtam e compartilhem. Então, um abraço.